Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Na nossa aula de hoje vamos fazer aqui uma retificação da aprendizagem da A2 de Geografia, na RETAP que a gente vai fazer. Vamos trabalhar aqui as questões, identificando aqui os itens que estão corretos e fazendo algumas observações sobre a prova. Então, na nossa primeira questão falava sobre as tendências demográficas no âmbito nacional, regional e mundial. E ele pedia para fazer o julgamento aqui de certo ou errado das assertivas que se seguem. Então, no item 11 aqui, ele fala que o crescimento demográfico ocorre de forma constante nos países. Isso aqui vai estar incorreto. Esse item está incorreto porque esse crescimento demográfico não ocorre de maneira constante. Na maioria esmagadora dos países, há uma inconstância, uma instabilidade do crescimento demográfico. Ao longo da história, eu tenho variações no meu crescimento demográfico, então ele ocorre de maneira inconstante. No item 2, ele fala que no continente africano ele tem uma diferença grande entre natalidade e mortalidade. Correto. Uma boa parte da África ainda está essa grande diferença das taxas de natalidade e mortalidade, porque eles estão ainda em fases distintas da transição demográfica. No item 13, ele fala sobre a longevidade e as políticas públicas que os países têm que adotar para garantir melhor qualidade de vida. À medida que a população envelhece, tem que adotar políticas públicas, principalmente na área de saúde e na área da previdência social. O item 14, ele fala sobre comportamento demográfico influenciado pelas taxas de fertilidade, que vai expressar aqui o número máximo de filhos de mulher em idade fértil. Na verdade, vai expressar o quê? O número médio, é sempre o número médio, não a quantidade máxima de filhos por mulher em idade fértil. Por isso que essa aqui vai estar incorreta. Na próxima questão, vamos voltar aqui. Passou aqui. Na questão 15, ele fala sobre o crescimento populacional, que antes do século XX, ninguém tinha observado, testemunhado, na verdade, a duplicação, e nos dias de hoje, isso mais que triplicou. Então, sobre essa dinâmica demográfica, dinâmica populacional, ele pede para assinalar a correta. Então, nós vamos observar que a única possível aqui dessa questão é que está aqui na letra B. As maiores contribuições para o crescimento vêm dos países que estão na fase inicial da transição. Nós temos que lembrar o quê? A fase inicial da transição é quando eu tenho a diminuição das taxas de mortalidade, melhorias médico-sanitárias, melhorias principalmente relacionadas a água potável, esgotamento sanitário, reduz a taxa de mortalidade, reduzindo as taxas de mortalidade, porém mantendo elevadas as taxas de natalidade, eu tenho um grande incremento populacional. Por isso que essa aqui vai ser a única possível a ser assinalada como alternativa correta. A nossa próxima questão, que é 16, aqui já faz uma abordagem relacionada à teoria demográfica, né? E falando da teoria demográfica e o crescimento populacional. Mas nós sabemos o quê? Que essa teoria demográfica do Thomas Malthus, a teoria malthusiana, vai relacionar aqui o aumento populacional em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética, destacando que havia uma incompatibilidade de ritmo de crescimento que isso levaria à miséria, à fome e às guerras. Então, é a única alternativa compatível com a teoria malthusiana. Nós temos aqui na 17 uma questão falando sobre a redução da dinâmica populacional no Brasil, né? Nos anos 80. Nós vimos o quê? Que essa redução ela foi propiciada em função da diminuição das taxas de natalidade associadas ao processo de urbanização. Então nós vimos nas nossas aulas que à medida que o país vai evoluindo economicamente, vai se transformando em uma sociedade urbana e industrial, a tendência é você cada vez mais reduzir o número de filhos por mulher em idade fértil, porque as mulheres ingressam no mercado de trabalho, elas passam a dedicar mais tempo ao trabalho e ter menos tempo para dedicar à família, as demandas do trabalho vão cada vez mais assoberbar as famílias e também o custo de vida, passando bastante elevado nos grandes centros urbanos. Isso também vai impactando na decisão das famílias terem mais filhos ou não. Então a única possível aqui é o que está na letra C. Na questão 18, ele fala que o Brasil destaca como país um grande contingente populacional e ele faz estabelece aqui uma assertiva que esse crescimento populacional vai exigir do Estado políticas públicas para atender as demandas da sociedade. Então, acerca dessa temática, assinalar a correta.
qual que vai estar correto aqui? Vai ser na letra A. A estrutura etária da população brasileira está em fase de transição. Então nós sabemos o quê? A transição demográfica é um processo. Nós ainda estamos passando pela transição demográfica. Não completamos a transição. Estamos ali entre a terceira fase e a quarta fase, para alguns autores. Ou estamos ali no limiar da segunda para a terceira, para outros autores. Tá? Nós estamos nos aproximando da transição demográfica semelhante ao que ocorre nos países desenvolvidos. Mas como nós somos uma nação ainda em fase de desenvolvimento socioeconômico, nós ainda temos um bom caminho para completar a transição demográfica. Quando nós completarmos a transição demográfica, vai significar o que para a gente? Que as taxas de natalidade e mortalidade elas vão estar praticamente idênticas. Elas vão estar bem próximas ali do zero, tá? Indicando que a população ora não está crescendo, ou ela está crescendo muito pouco, ou em alguns casos, na verdade são exceções, é um crescimento negativo. Tá? Isso aí é muito restrito, como eu falei, é uma exceção. No item 19, falava aqui da questão da teoria malthusiana, também sobre o crescimento demográfico. Então, ele está associando aqui a teoria malthusiana à questão do crescimento demográfico no mundo. Aí eu tinha que identificar qual é a alternativa que está coerente sobre as previsões catastróficas aqui dos neo-malthusianos. E elas não se confirmaram, por quê? Em função do que está aqui na letra C. Ações do governo, aqui a gente traduz como as políticas públicas, o processo de urbanização, que vão impactar as taxas de natalidade, vão reduzir as taxas de natalidade, com exceção dos países mais pobres da África e também os países muçulmanos. Em alguns países muçulmanos que têm uma economia, também a gente pode incluir aqui países africanos e países asiáticos, têm uma economia ainda muito agrária, uma economia pouco desenvolvida, em que essas taxas já são elevadas. Então a única coerente com o que está sendo colocado aqui no comando da questão é o item C. E a última questão falava ainda sobre o crescimento demográfico, abordando a taxa de fecundidade. Mas nós sabemos o quê? Que a taxa de fecundidade vai expressar o número médio de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade produtiva. Então, durante a idade reprodutiva da mulher, a minha taxa de fecundidade vai expressar o número médio. Quantos filhos, em média, as mulheres têm? Sabemos que isso vai variar de nação para nação em função das condições socioeconômicas. Então, veja que essa questão aqui ela é bem simples, ela é bem tranquila, e quem conseguiu acertar lá, logo na primeira questão, no item 14, se não me falar a memória, no item 14 ele faz aqui, ele já é um indicativo para responder o que está aqui no item 20. Então percebam que essas questões elas conversam entre si. Então, se o aluno conseguiu responder de maneira correta o que está lá no 14, ele acertaria isso aqui também. Tá? Então aqui a gente está finalizando a nossa retap da A2. Só informar a vocês que vai ser disponibilizado um fórum para postagem de eventuais ponderações acerca da A2 lá no nosso AVA. Tá? Então quem tiver alguma demanda, alguma dúvida, pode postar lá no fórum que a gente vai responder o mais rápido possível. Tá bom? Obrigado a todos aí, até a próxima aula.